Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui. Vestibular UERJ 2020, segundo exame de qualificação. Vamos resolver a questão 7 nesse vídeo. Os microtúbulos produzidos pelos centríolos costumam ser comparados a trilhos, já que é por meio deles que o material genético se desloca durante a divisão celular. Já vou dar uma dica antes de continuar. Em uma outra prova da UERJ, ele perguntou algo cuja resposta era você saber que uma das funções ligadas aí às fibras do fuso, aos microtúbulos, era, beleza? O material genético se deslocando durante a divisão celular, ou seja, estava na pergunta dessa questão. Por isso, muito importante fazer provas antigas. A imagem abaixo ilustra essas estruturas. Então tá aí a imagenzinha. Durante o processo de divisão mitótica, os microtúbulos são responsáveis pelo processo D. Galera, os microtúbulos fazem parte do citoesqueleto. O citoesqueleto, lembrando, é um conjunto aí, uma rede de filamentos proteicos compostos pelos microfilamentos, principalmente a actina, filamentos intermediários, principalmente a queratina e caderinas, e os microtúbulos compostos por tubulina, a proteína tubulina. E lembra, esses microtúbulos, quando nós formamos aí vários conjuntos, 9 trincas de microtúbulos, nós formamos aí, os centríolos, que são organelas encontradas apenas em eucariotos, tá? Logo, microtúbulos serão encontrados somente em eucariotos. E aí, para que isso serve? Vamos lá. Os microtúbulos auxiliam, veja, na movimentação e organização dos cromossomos durante a divisão celular. Nós temos aqui os centríolos, que são formados pelos microtúbulos, e eles irradiam aqui a proteína tubulina, que esses filamentos de tubulina irão se ligar aos cromossomos. Isso aí é o fuso mitótico ou fuso acromático. E durante a divisão celular, esses microtúbulos ligados ali aos cromossomos vão permitir uma movimentação, quando estiver separando lá, no caso da mitose, as cromátides irmãs, e vão também possibilitar a organização certinha no centro da célula desses cromossomos. Então a UERJ ela gosta muito de cobrar microtúbulos, fibras do fuso, a tubulina. Dentro desse contexto você tem que saber, galera. Que contexto? Movimentação dos cromossomos, como já caiu uma vez, por exemplo, que os microtúbulos, ou a tubulina, enfim, ou os próprios centríolos, auxiliam na movimentação do DNA ou na movimentação do material genético durante a divisão celular. Ele pode colocar que essas estruturas elas possibilitam distribuição adequada da quantidade de DNA para as células filhas, ou seja, ele pode dizer que elas garantem uma distribuição adequada de material genético, de DNA, de cromossomos para as células filhas, ok? Então está muito relacionado a isso aí, a UERJ adora esse contexto. Então tá aí, ó, os microtúbulos, beleza? Atuam na movimentação e organização dos cromossomos durante a divisão celular. Também participam aí, pelo menos para ensino médio, a gente diz que os centríolos, que são conjuntos de microtúbulos, são responsáveis pela formação de cílios e flagelos em eucariontes. Então, indo para a nossa questãozinha aí, gabarito, organização dos cromossomos, letra D. A letra A, espiralização do DNA. Isso, galera, quando começa a divisão celular, até vai acontecendo até a fase de metáfase, que é onde o DNA alcança seu mais alto grau de espiralização ou condensação. Mas isso começa a acontecer, um maior grau de espiralização, no período G2 da intérfase, e quem promove a espiralização do DNA são as proteínas histonas. Não tem nada a ver com isso. Recombinação de alelos. Quando junta lá os gametas, quando tem crossing, essas coisas do tipo, você tem a recombinação aí de alelos. É a própria migração de cromátides ou de cromossomos, de genes que estão em cromossomos diferentes, já possibilita isso também.
Duplicação de cromátides. Galera, o que se duplica de fato, né, é a molécula de DNA, são as moléculas de DNA que se duplicam lá na fase S da intérfase, beleza? E aí você passa a ter o cromossomo duplicado com 2 cromátides. Então, nosso gabarito aí, organização dos cromossomos, letra D de dado, beleza? Espero que tenha ficado tudo claro, espero que tenha entendido e gostado demais dessa resolução. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. No mais, um forte abraço e não deixe de se inscrever no canal. Tchau, tchau.